E aí, pessoal, beleza? Vamos começar a introdução aí, né? Agora já começar a trabalhar com algumas ferramentas da parte de modelagem de peças. Antes, né? Não sei se vocês estão reparando aí que a minha interface está um pouco diferente. Eu atualizei, né? Baixei aí e instalei o Inventor 2024, né? Versão estudante. Então aí você que é estudante, desde graduação, de algum curso técnico, algum curso online, né? Você consegue estar tendo disponibilidade nos programas da Autodesk, né? Que eles disponibilizam por um curto período de tempo. Se eu não me engano, é por um ano. E aí depois você vai renovando, né? E é uma licença para estudante, né? É gratuita. Claro que você não tem acesso a todas as ferramentas do software, mas assim, as ferramentas que a gente tem acesso é o suficiente para a gente estar modelando, criando, né? Peças, é, realizando montagens, detalhamento. Então, assim, são as ferramentas essenciais que a gente vai precisar, certo? Então aqui mudou um pouco a interface, tá? Eu tô com o Inventor 2024, uma interface bem diferente daquela que eu havia apresentado, né? Nos vídeos anteriores eu estava utilizando a 2019. Mas assim, eu procurei estar baixando, né, o Inventor e instalando o Inventor 2024 para vir trabalhar com vocês, pessoal, com um software mais atual, né? E sempre tá tentando acompanhar aí, conforme for atualizando, né? É, a Autodesk lançar o Inventor 2025, também, vou estar procurando também, está, né, instalando 2025, enfim. Aqui, pessoal, mudou um pouco a interface, só que não muda a maneira de você ir para as peças, tá? Certo? Então aqui, ó, no lado esquerdo, tá vendo aqui, ó, a gente tem abrir, que é para abrir um documento, e aqui novo. Você clica na setinha, ó, tem peça, montagem, desenho e apresentação. Ele instalou, né, com a linguagem português. Eu esqueci de colocar em inglês. Mas assim, é até bom para vocês, né, estar aqui com português, porque vai ser mais fácil de vocês conseguirem ir pegando, né, o nome de cada ícone, o nome de cada ferramenta, né, e se familiarizando, e aí depois vocês podem estar alterando a imagem. A imagem não, desculpa, a linguagem. Não é difícil ter a linguagem, tá? Só mexer nas configurações. Depois eu posso também estar trazendo um vídeo como que vocês fazem para estar mudando a imagem. Beleza? A imagem não, a linguagem. Beleza? Então aqui, ó, são as ferramentas, os atalhos principais, né? Peça, montagem, desenho e apresentação. Então vamos aqui em peça, abrir a área para criar uma nova peça, né? E aí hoje, pessoal, eu vou estar trabalhando com algumas ferramentas simples aí. Eu costumo dizer que deu uma travadinha aqui, tá carregando. Enquanto tá carregando, eu vou conversando aqui com vocês. Eu costumo dizer que uma peça, né, uma máquina, um equipamento, a base dele, a base daquela peça, nada mais é que um retângulo, um círculo, um triângulo, enfim, nada mais é que uma geometria, né? Então aqui, ó, né, abriu a área aqui de peças. Esse fundo aqui a gente consegue mudar também, eu não sei se no vídeo vai ficar legal, mas se não ficar legal no próximo eu já trago com um fundo diferente, né? Tá com um fundo cinza. Então aqui, ó, a gente vem em esboço, certo? Como eu disse para vocês, nós trabalhamos com plano. Então se você clicar nessa casinha aqui, ó, tá vendo? Home, ele abre uma a vista isométrica, né? E aqui nós temos os planos, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem a ferramenta de linha, de círculo, né? Retângulo. Então vamos lá, vou criar uma chapa retangular, né? Então ele abriu aqui, ó. A gente clica no home para ele abrir a isométrica, porque essa isométrica, depois que a gente finaliza a peça, a gente vai utilizar a peça na montagem, ou até mesmo em um detalhamento, a gente vai detalhar essa peça, ele automaticamente já vai puxar a peça na vista isométrica. Então a gente tem que procurar desenhar sempre a peça do jeito que a gente quer ver ela no 3D.
Porque quando a gente for utilizar a montagem ou detalhamento, fica mais fácil, a gente não precisa ficar rotacionando a peça. Se a gente desenha fora do plano isométrico, isso acaba a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo para estar rotacionando a peça, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, cliquei no plano superior, né? Então, eu selecionei o retângulo, né? E cliquei no plano superior. Agora, o Inventor, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o plano superior numa dimensão 2D, porque eu estou usando um retângulo, né? Em formato 2D. Então, aqui, ó, eu escolhi um retângulo de centro e um ponto. Então, primeiro eu seleciono o centro e aí eu arrasto o mouse, ó. Tá vendo que eu tenho a dimensão na horizontal e na vertical? Então, vamos colocar que eu quero um retângulo aí de 100%. Então, eu digito 100, aperto o Tab e digito 100. O Tab é para mim sair da dimensão da horizontal para a vertical. Dou Enter, criei o retângulo 100%. Tá vendo? Ele está com a cota 100%. Ah, mas e se eu não... Se eu não... Sem querer eu não apertei o Tab, né? Às vezes acontece aí algumas vezes. Então, eu vou ensinar uma outra técnica aqui. Ângulo de centro. Vamos supor, você abriu, clicou. Vixe, agora, como que eu vou mexer nessa dimensão? A gente pode apertar a letra D ou vir aqui em cota, certo? O D, a letra D, é o atalho para cota, tá vendo? Eu vou apertar o D, viu que selecionou aqui a cota? E aí a gente clica, né, na linha que a gente quer colocar a dimensão, 100, Enter, e aqui 100, Enter. Ah, mas o centro, ó, o centro do retângulo não está no centro aqui não está nessa origem, né? Viram que não está nessa origem? Aí a gente utiliza essas ferramentas, essa ferramenta aqui de restrição concêntrica, tá? Ela vai ficar na origem do plano, beleza? Bom, para criar um círculo, mesma coisa. Vou selecionar um círculo de centro, né? Clique no centro. E aqui eu vou colocar o diâmetro desse círculo, né? Então, ó, eu quero um círculo com um diâmetro de 200. 200 e Enter. Beleza? Então, é bem simples, né? Vou criar aqui uma chapa só para vocês entenderem. Eu quero, então, a chapa aqui com 3 metros de comprimento por 1,2 m de largura. Que é uma chapa de 3.000 por 1.200. Lembrando que aqui, pessoal, a gente trabalha em milímetros, tá? Sempre recomendo vocês, quando forem modelar, independente do software, Inventor, SolidWorks, sempre trabalha em milímetro, tá? Porque aí no chão de fábrica, na metalúrgica, enfim, né, nas indústrias, é sempre utilizado milímetro. Tem a opção para a gente alterar a unidade de medida para metro, mas assim, é, todas as indústrias que eu passei sempre foram usados o milímetro. Após daqui, pessoal, né, fizemos o desenho, tá? E agora a chapa ela tem uma espessura, né? Como que a gente adiciona essa espessura? Primeiro a gente vem aqui em concluir, né? Clica aqui em concluir. O Inventor ele vai concluir esse desenho e agora ele jogou para o 3D, ó, tá vendo? Viu? Estamos no 3D agora. Por se tratar de chapa metálica, né? Eu quero fazer uma chapa metálica, então a gente vem em modelo 3D e vem aqui, ó, converter em chapa de metal. Após vir aqui em converter em chapa de metal, temos aqui as ferramentas para a chapa metálica. Então, onde que a gente adiciona a espessura dessa chapa? Pode vir aqui, ó, padrões de chapa. Clica aqui. Aqui, ó, tá vendo a espessura? Não dá para selecionar. Tá vendo aqui, ó, que está selecionada essa caixinha? Usar a espessura de regra. A gente não vai usar a espessura de regra. Então, clica nessa caixinha, ela vai liberar para a gente colocar a espessura que a gente deseja. Eu vou querer uma chapa de 3,16. Uma chapa de 3,16 é uma chapa de 4,75 aproximadamente milímetros. Então, eu coloco aqui, ó, 3/16 e aspas, que significa polegada. Então, é uma chapa de 3,16 polegadas. Aí, venho em aplicar. Você vir aplicar, já está definido a espessura, certo? Do material.
mas não foi aplicado aqui no retângulo. Tá vendo que o retângulo está da mesma forma? Para a gente aplicar, né, essa espessura, a gente vem aqui na ferramenta Face, clica nela, e aí, ó, tá vendo que ela já selecionou o retângulo? E aí, aqui a gente escolhe a direção de deslocamento, né? Como assim? Ó, tá vendo que ele está deslocando para cima, eu posso colocar ele para deslocar para baixo, ou ele vai deslocar metade para cima e metade para baixo. Vou deixar aqui para cima, clique em aplicar. Após aplicar, ela vai aplicar a espessura. Eu posso estar clicando aqui ou em OK, certo? Ou eu posso estar dando ESC. E aí eu venho aqui, ela criou. Então aqui eu tenho uma chapa de 3.000 por 1.200 milímetros, certo? Mas, e se não fosse uma chapa? E se, deixa eu ver um outro. Ah, se fosse uma madeira, né? Se eu fosse desenhar uma ripa de madeira. Então aqui, ó, eu vou excluir para mim utilizar o mesmo perfil. Vamos supor que é algo, um material de madeira, é uma tábua, seja 3 metros por 1.200, por exemplo. Aí a madeira ela já não é, já não é material metálico, né? Não é uma chapa. Então, a gente vem aqui em modelo 3D, em extrusão. Tá vendo que ele já ficou azul? Ou seja, ele já selecionou a área. E aqui, ó, eu tenho o comprimento, né? Então, é uma madeira de quanto que é a espessura? 10, 20, 30, vou colocar 30. E aqui é a mesma coisa, é a direção, ó, cima, baixo e, e médio, simétrico. Então, vou colocar para cima, ok. E aí, ela também adicionou a espessura. Aqui nessa parte da extrusão, poderia ser usado, eu poderia colocar uma extrusão também de 3,16, certo? E ela funciona também. É que aquela ferramenta de chapa metálica tem algumas opções que a gente não consegue fazer aqui na extrusão. Um exemplo, se a gente for desenhar uma peça calandrada, a gente tem a opção aqui na chapa metálica de fazer, né, toda a peça redonda, vamos dizer assim. Calandrar basicamente é você pegar uma chapa reta, né, e passar ela na calandra onde ela vai formar um tubo. Então dá para você fazer um tubo, né? Ela vai arredondar essa chapa, a calandra vai arredondar essa chapa. E se eu fizer um círculo aqui, vou dar um exemplo para vocês. Se eu fizer um círculo aqui, ó. Ah, vou calandrar um tubo, né? Ah, ele vai ter 1 metro de diâmetro, né? É um tubo vai ser calandrado numa chapa, vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Vai ser calandrado numa chapa de 2 milímetros. Então, a parede desse tubo vai ser 2 milímetros, certo? Só que aí, ó, aí eu vou adicionar, vou extrusar. Aí eu vou vir aqui, vou selecionar a área, né? Ele vai ter, sei lá, 2 metros de comprimento. Existe uma ferramenta na chapa metálica que se chama planificação. Essa ferramenta de planificação nada mais é que ela vai pegar esse tubo, quando você jogar na folha de desenho, ela planifica, ela volta o tubo para uma chapa retangular. E aí você consegue saber a dimensão, né? Qual que seria o tamanho de chapa que você precisaria para calandrar um tubo desse. Aqui na inspeção de modelo 3D, nós não temos essa ferramenta, certo? Então, uma das ferramentas diferenciais aí de chapa metálica, aqui de chapa, é justamente isso. Você consegue fazer, né, um tubo que você quer calandrar, depois você planifica ele, você tem a dimensão que você precisaria é, de uma chapa retangular, você tem a dimensão quadrada, né, que você precisa para executar aquele serviço. Então, essa é uma das vantagens, entre outras vantagens que tem aqui na opção de chapa metálica. Então, assim, sempre quando eu vou desenvolver um projeto de máquina ou de um equipamento, né, mecânico, e
a peça é chapa, eu já utilizo direto aqui a parte de chapa metálica. E se for só um quadrado, um retângulo, que seja, que eu sei que eu consigo fazer aqui pelo modelo 3D e extrusão, eu gosto de utilizar a parte de chapa metálica justamente por questão de manter essa prática e, eventualmente, se eu precisar modificar ou acrescentar alguma ferramenta e tem aqui na chapa metálica, eu não ter que vir aqui e apagar essa extrusão, né, excluir, deixar apenas o esboço e aí eu vir para a chapa metálica. Um exemplo, mas eu vou dar o último exemplo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos supor que a gente tenha uma peça retangular, né, em um projeto, peça aí de 150 por 150, né? E beleza, a gente tem essa chapa, né? Chapa aí 316. E, consequentemente, por algum motivo, a gente precisa fazer uma base aqui nessa lateral dela, né? Se eu fosse na ferramenta de extrusão, eu iria ter que pegar, desenhar, abrir um outro plano aqui, fazer um retângulo, puxar essa aba e ficaria fora dos padrões de chapa metálica, aonde eu não iria conseguir planificar depois essa peça para estar mandando por um corte a laser, um corte plasma, para depois ir para a parte de dobra, né? Então eu precisaria fazer uma dobra aqui. Eu estou usando essa peça em uma máquina, mas eu preciso fazer um ajuste nela. Eu preciso fazer uma base, porque ela vai precisar. Teve uma atualização na máquina e essa peça vai precisar ser acoplada na lateral. Então, aqui na parte de chapa, a gente tem a parte para desenhar abas, né? Que seria essa parte aqui de flange. Então, eu clico em flange, eu quero a aba para cima ou para baixo, eu quero aqui para baixo. Então, eu clico nessa aresta e aí ele realiza a dobra para mim. Aqui eu seleciono o comprimento, então eu quero uma aba de 50, beleza. E aí tá dobrado. Aí, se eu vier aqui, ó, em criar planificação, ele vai planificar essa peça para mim e eu sei a dimensão total dessa peça, então eu sei a dimensão total dessa chapa, né? Então, essa chapa, dimensão total dela, ó, 191,723, certo? E aí, eu mando esse desenho planificado aqui para o setor de produção. E aí, no detalhamento, eu coloco, né, o detalhe de dobra, né, bonitinho. Vamos chegar nessa parte ainda, né? Para o pessoal tá podendo realizar a dobra e que o resultado final da peça seja esse. Então, assim, tem várias opções aqui na parte de chapa metálica que se eu preciso realizar atualização em uma peça, como exemplo, acrescentar uma dobra, né? Aqui em chapa metálica a gente já tem essa opção. Se eu tivesse desenhado aqui em modelo 3D, eu iria ter que apagar a extrusão, igual eu disse para vocês, para poder converter, né, o retângulo para a chapa metálica, para assim eu conseguir acrescentar essa aba. E aí depois, né, ter disponível para mim essa ferramenta aqui de criar uma planificação. Beleza? Então, sempre quando for chapa metálica, já utiliza, né, mesmo que for um quadrado, um retângulo, uma flange, já faça na ferramenta de chapa metálica para se eventualmente, né, tiver uma atualização, você não ter a dor de cabeça de ter que ficar fazendo a alteração. Às vezes, na correria do dia a dia, você acaba perdendo muito tempo. 2, 3 minutos que seja aí, no dia a dia ali de produção, pode te atrasar meia hora ou uma hora, esses 2, 3 minutinhos. Beleza? Valeu!